sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um de Galho em Galho, diretamente aqui dos estúdios Monkin dentro do Cubo Itaú. Começar agradecendo aqui o Cubo Itaú por nos receber aqui nesse espaço, da oportunidade para a gente estar aqui dentro do ecossistema de inovação, criando conteúdo, falando sobre marcas, trazendo gente muito foda para falar com a gente aqui, aprender, ensinar, escutar de vocês e rolar essa troca legal. Então, Cubo Itaú, muito obrigado. Galera do Bicafé, Red Bull e Movie Locadora. Então, bora lá. Aqui na Monk a gente fala muito sobre criatividade, a gente fala muito sobre um trabalho diferente, sobre pensar fora da caixa, e com esse tipo de assunto em pauta, a gente foi procurar no mercado quem que estava também instigando, quem que era uma pessoa agoniada com pensar fora da caixa, quem que era uma pessoa que não queria fazer mais do mesmo e provocar isso em outras pessoas também. Então, não vou apresentar você, porque acho que ninguém melhor do que você mesmo para se apresentar e contar um pouquinho de como você chegou até aqui, mas estou aqui agora com o Thiago. Thiago, um prazer recebê-lo aqui no nosso estúdio, prazer trocar essa ideia com você. Cara, me conta um pouco aí quem você é, por onde que você andou. Tem boas referências aqui na minha lista, mas vou deixar você contar as histórias aí que você passou. Maravilha. Bom, obrigado pelo convite aí, fui toda a equipe. Vou tentar me apresentar. Eu passei por tantas fases ali profissionais. Normalmente quando a gente fala se apresentar, por algum motivo, a primeira coisa que a gente fala é a parte de profissão, né? Acho que é o título que a galera mais se identifica, né? Então, normalmente quando o cara é fotógrafo, no perfil dele lá nas redes sociais, ele está segurando uma câmera, que é já para deixar claro que ele trabalha com fotografia. Quando o cara é cantor, ele está com um microfone, que é já... E na minha busca profissional ou pessoal, né, que é meio que a mesma coisa, eu passei por vários momentos, né? Então, assim, hoje eu acho que a galera me conhece muito como filmmaker, como diretor, como produtor de vídeos, né? Que eu acho que é uma das atividades que, pelo menos nas redes sociais, que eu tenho mais audiência atrás e tal. Mas eu sou músico também, tive banda, tenho bandas, né? Sou publicitário também, passei pela loucura de ter produtora. Nossa. Sei o que é esse rolê aí que não acaba nunca, essa loucura de quem trabalha com vídeo, mas ao mesmo tempo com publicidade, com cliente e tudo mais. Apaixonado pela comunicação. Pela comunicação, mas eu também tive uma fase na minha vida que eu foquei muito na minha formação como terapeuta, né? Passei muitos anos estudando isso e aí eu trouxe essa visão do terapeuta para a criação. Então, assim, eu fui estudar o ser humano para trazer isso para a criação, né? Da arte, da foto, do vídeo. Então, eu digo que arte é meio que uma soma de muitas coisas e cada artista ele vai ter a sua forma de buscar as suas ferramentas, né, as suas referências. Você tem a sua como no criativo, eu tenho as minhas, mas o caminho que eu escolhi foi através do estudo dos sentimentos do ser humano, do processo humano. Cara, isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção ali no seu trabalho, porque além de conhecimento técnico ali, de luz, de câmera, de enquadramento e tal, eu vi que você, pelo que deu para perceber, você tem deixado isso um pouco de lado e deixado mais a emoção falar, a direção ali das emoções falarem mais. E isso, quando a gente fala de um filme ou de um clipe, eu acho que isso vem muito à tona, né? Você tentar representar o que uma letra diz, né? Ou que um momento ali do filme quer passar em cena, né? Às vezes sem dizer nada, né? Acho que esse é o mais legal, assim, não vejo muitas falas, mas eu vejo a expressão ali nos seus filmes que representa exatamente o que a intenção precisaria passar, né? Então, completando aqui essa sua apresentação, galera de casa também entender, você é produtor, já trabalhou com bandas como Planet Hemp, Sepultura, Charlie Brown Jr., Rashid e inúmeras outras também. Eu vi que sua lista de bandas aí e de produtor musical ali é bem extensa. Ultimamente tem trabalhado com direção artística também, né? Eu coloquei direção artística aqui porque eu vejo muito isso, essa coisa da arte, mais até do que a cena, mais até do que a fotografia. Eu acho que você puxa ali nos seus trabalhos essa coisa mais de uma arte, assim, até quase que um teatro ali, né? Então, muito massa isso que você falou. E faz sentido que você tenha esse background de terapia, agora encaixou bem. Vai se encaixar um pouco mais, né? E ultimamente mais de 2 mil alunos, né? Então, cara, como que você percebeu que você tinha essa skill e que a galera agora, não, bom, mais de 2 mil alunos, por que você decidiu fazer essa transição de passar o seu conhecimento adiante? Qual que era a dor que você tem como objetivo matar no mercado, né, com essas suas aulas?
uma pergunta profunda. Profunda. Bom, nessa questão dos títulos, assim, eu brinco que no Brasil, tudo a gente chama de produtor, né? Puta, tem um monte de cargo aqui nesse escritório e os 4 acabam se chamando de produtor, né? Um é produtor executivo, outro é produtor artístico, outro é produtor não sei o quê, produtor de cena, tá? Cada um inventa o seu nome de produção, né? Esses nomes maiores foi sempre na produção audiovisual pro mundo artístico de bandas, de artistas, porque eu venho dessa história de ser músico, eu sempre conhecia as bandas e tal. Eu tive um mentor, né, que foi o Rafael Quente, que faleceu no ano passado, que foi um dos maiores diretores artísticos assim que eu conheci neste mundo, tanto de bandas como no mundo da publicidade mesmo. Ele ganhou vários prêmios também. E a Tânia, que era a esposa dele, que eles meio que me pegaram ali e me ajudaram a eu poder aplicar todo esse conhecimento. Mas na verdade eu entrei porque eu tinha o dom comercial. Eu sempre fui da área comercial. Em todos os lugares que eu me metia, eu falava, putz, você tá vendendo barato o teu produto, você tá vendendo barato o seu serviço, não sei o quê. Então eu comecei no comercial, só que eu sempre me metia dentro do set, eu não conseguia ficar fora. E vou te falar, isso já é um diferencial, porque tem muita gente com câmera na mão que só quer ser o artista e deixa de lado o comercial, não é? Com certeza, com certeza. É difícil a pessoa saber equilibrar a parte do amor, da paixão, da arte e a parte da venda, do comércio, dos business. Tanto é que até brincava falava que o Quente era o meu gênio indomável, né? Porque daí quando eu conseguia um baita negócio bom, ele cismava que ele não queria mais fazer porque no briefing tinha uma coisa que ele não concordava. Eu falava, puta, agora a gente vai perder um puta de um job caro por causa disso. Aí ele se metia num job que ele achava o máximo, que não dava dinheiro. Eu falava, meu Deus, mas por que você tá colocando tanta energia nisso? Ou seja, eu fui tentando achar qual que é esse equilíbrio entre o artista, né, e o cara do business, porque sem uma coisa ou sem outra a gente acaba morrendo na praia. Eu comecei no comercial, mas eu não conseguia ficar longe do set de filmagem. Eu via que ia ter set, eu já começava a me meter lá. Então, comecei como estagiário mesmo, entregador do café, porque é uma função que ninguém nunca vai recusar para você dentro de um set. Então, se você não sabe como começar, eu quero começar a trabalhar com foto, com vídeo, com arte, eu te falo. É só você se oferecer para ser o estagiário, para puxar cabo, para entregar café, ou para pegar a assinatura, que todo mundo esquece da autorização de imagem. Pronto, coloca uma prancheta, fala, vou ficar responsável por isso. Porque daí o produtor pode ficar tranquilo. Então eu comecei desse jeito. Legal. E aí fui, né, aos poucos, aprendendo, fui perguntando, pô, eu não conseguia ficar parado, você percebeu. Eu sempre estou conversando com alguém aqui antes de começar a gravação. E eu sempre fico tentando puxar conhecimento, tentar entender, né? Eu estava conversando agora com o André, que é um menino que trabalha aqui na equipe de vocês, e eu queria saber qual que era a estratégia que ele fazia na hora dele cuidar da mídia, né? Aí depois eu posso pegar e querer conversar sobre o bastão de LED, depois conversar sobre lente. Então eu sempre fiz isso. Só que ninguém me dava moral no set. Então, o que eu fazia? Eles meio que falam assim, agora eu tô usando a 50mm porque, sei lá, a gente achou que a 90mm macro não tava ficando boa porque tava dando muito desfoque de fundo e essa cena era mais aberta. Eu não fazia ideia do que ele tava falando, eu anotava num papel, chegava em casa, ia pro YouTube e pesquisava todas as palavras que estavam naquela frase. Então ele falou sobre ISO, falou sobre distância focal, falou sobre macro, falou... Então aí eu fazia a minha própria pesquisa. Então qual que era o meu papel dentro do set de filmagem? Era perguntar as coisas para as pessoas totalmente no sense, porque eu não sabia nem como fazer a pergunta, então eles logo percebiam que não tinha que me dar muita moral, porque da forma que eu fazia a pergunta eu já mostrava que eu não era do ramo, mas qualquer informação que eles davam, eu anotava e depois eu fazia a minha pesquisa no YouTube. Então, esse foi o meu caminho de ir me achando como artista. Aí, a descoberta do talento para isso foi quando eu fui fazer um clipe sozinho, né, de uma música minha mesmo, só eu e a minha namorada da época, que hoje é minha esposa. E aí a gente mostrou pro Quente o clipe, e aí ele falou, Thiago, você não fez esse clipe sozinho? Eu falei, pô, eu fiz, juro, só eu e a Sabrina, não sei o quê. Ele falou, cara, conheço muito diretor aqui que não entrega um clipe desse até hoje. Aí eu falei, sério? Sério? Dele, mas ainda tá uma merda. Eu falei, caramba, né? Que coisa mais bipolar. Morde a sopra. E era a forma dele ensinar, né? Ele nunca chegou a realmente elogiar nada meu, passar a mão na cabeça. A forma dele era sempre te exigir sair da zona de conforto. Então, tudo que eu fazia, eu já ficava com medo de mostrar pra ele e ele falar que tava uma merda. Então, eu sempre já tentava pensar fora da caixa, pensar alguma coisa a mais, alguma coisa que ninguém fez. Então, eu sempre me forçava muito a não ficar no básico, porque senão eu sabia que eu ia tomar uma comida ali. Então, foi esse caminho. E aí, quando eu percebi, tinha gente me contratando. Então, assim, não foi uma coisa planejada. Não foi... Quando eu via, a galera me ligava e pedia pra eu fazer.
perguntava o preço, eu falava, uai, mas eu vou cobrar para fazer vídeo para as pessoas, para fazer foto para as pessoas? Eu achava que eu fazia por hobby, né? Como uma Sim, terapia. sim. E aí foi acontecendo, entendeu? E foi assim. Cara, muito massa porque dá pra ver que por essa sua história que você contou, que sempre foi um cara muito curioso e que deu seus pulos, né? Aqui na Moca a gente fala muito sobre dar os seus pulos, sabe? Cara, tem um problema, beleza, encontra o problema, identifica, interessantíssimo saber, pô, não sei, né? Não sei esses termos, é o problema. Qual a solução? Joga no caderninho e vai no YouTube. Santo YouTube, professor de vários, né? Vários vídeos audiovisuais aí, vários videomakers que tem por aí, o YouTube ensina muito. E é legal você ter saído desse momento e chegado no momento que a galera começa a te contratar, porque eu vejo ali, e a galera também pode seguir o Thiago com certeza nas mídias, a gente deixa aqui embaixo, para acompanhar o trabalho dele. E vocês vão perceber que nem sempre são super produções, né? Nem sempre são Nunca super produções. são superproduções. E eu gosto disso. Eu gosto disso. Claro, aqui a gente tá no estúdio, que facilita a gente fazer esse tipo de papo aqui. Mas, cara, eu não gosto daquela produção gigante, tá ligado? Me agonia 30 pessoas no set, me agonia. Eu acho que se tu não tem uma comunicação perfeita, né, com essas 30 pessoas, mais atrapalha do que ajuda. Então eu prefiro uma produção pequena, galera engajada, que veste a camisa, que tá ali pra resolver qualquer BO, do que uma produção muito grande, mano. Porque eu vejo ali você gritando e com a câmera na mão e tentando extrair o máximo da cena junto com o ator ali e tal, e mais 2 pessoas só pra dar um suporte, o estagiário que puxa cabo, que traz o cafezinho e tá bom, né? Então, legal demais. Assim, depois eu acabei não te respondendo como que eu migrei para passar esse conhecimento para as pessoas, para transformar em alunos, né? Isso aí já tem a ver com toda essa trajetória que a gente tá falando, mas essa coisa de grandes produções, o que aconteceu? Eu era sócio, né? A gente tinha uma produtora, eu, Kent e a Tânia, e começou a ir para coisas de grandes produções, começou a migrar para marcas grandes. A gente tinha fechado já um filme para fazer pro Facebook, institucional, sobre o Facebook. Aí ali eu já olhei e falei, cara, vai cair num caminho de loucura que eu não quero. Porque às vezes, para marcas que não têm a experiência e o know-how ali de contratar equipes criativas e tudo mais, acha muitas vezes que a grande produção é que vai entregar um trabalho animal no final, né? Pô, você veio só com isso? Né? Tem muita gente que se preocupa com isso. Videomakers que estão começando, início de carreira, às vezes prefere irrigar a câmera com um monte de coisa para aparecer e dar aquela impressão mais de sou profissional do que se preocupar muitas vezes com com uma referência muito bem procurada, Com certeza. não é? Assim, eu poderia ficar 3 horas só falando Falando sobre essa disso, frase. eu também. Só sobre essa frase aí que você tá falando. Que aí você já caiu no porquê que eu resolvi ensinar, né? Que é isso. Cara, a galera, infelizmente, a galera bateu a cabeça no equipamento e Há muito tempo, né, cara? impregnou que é equipamento, né? E tem um histórico, né? Eu fui entender por que isso, existe todo um histórico, né? Que tem a ver com o mercado, com a movimentação, se você pegar todos os grandes influencers que falam sobre vídeo, todos eles estão respaldados por marcas e todos os conteúdos deles são voltados para equipamento. Então, óbvio, se você está começando, quando eu fazia minhas pesquisas naquela época, não existia nem esses caras de hoje em dia, porque era muito no começo. Então, eu fui o primeiro cara que eu conheço que usou o Premiere. Porque na época só se usava Final Cut. E aí quando eu comecei a usar o Premiere, porque eu tinha uma afinidade com a Adobe, porque eu já trabalhava no Photoshop. Os caras, nossa, Premiere para vídeo. Aí eu falo que eu fui um visionário, porque hoje todo mundo usa o Premiere. Normalmente você vai ver lá os conteúdos, tudo Premiere. Mas na época o pessoal torcia o olho assim, nossa, meu, torcia o nariz, tipo, Premiere. Enfim. E aí, então eu tinha que buscar conteúdo nos gringos. E assim, era difícil, tinha pouca coisa na época. Não era tão forte essa parte dos infoprodutores, conteúdos, como é hoje. E aí, eu percebia que assim, não era um caminho muito fácil, assim, não era uma coisa muito mastigada e tal. Mas por não ser muito fácil e não ser muito mastigado, tinha um nicho ali. Eu fui me encontrando, eu fui me achando o que eu queria fazer, porque as coisas não eram tipo, faça assim, assim, assado. Então eu fui me achando. Beleza. Mais pra frente, quando eu dirigi o clipe do Angra, eu fiz o clipe inteiro sozinho, sem ninguém me ajudando, nem assistente, nem cara puxando. Eu não tenho nem cena de making off desse clipe, porque eu fiz inteiro sozinho, né? Sim. E aí o que aconteceu? Esse clipe teve um boom no mercado, né? E aí a galera começou a me ligar pra pedir orçamento de clipe, pra pedir não sei o quê. E aí eu falei, cara, eu tô ferrado, porque como eu sou autodidata e eu não entendo os termos, se eu tiver que trabalhar com uma equipe grande como diretor, eu tinha trabalhado como produtor, mas como diretor eu nunca trabalhei. Eu não vou nem saber como passar pros caras o que eu quero, entendeu? E aí eu falei, vou estudar pra eu poder, pra não passar vergonha no set de filmagem, vou estudar. E aí eu fui pra internet. E aí quando eu fui pra internet nessa época, já tava cheio não, mas já tava começando os influenciadores de filmmaker e tal. E aí eu tive uma decepção muito grande, assim.
Porque eu falei, meu Deus, o que esses caras estão ensinando? Mas não é nada disso. Uhum. E aí eu vi que a parada estava muito voltada para câmera e lente, Pro câmera tech, e né? lente. Não, câmera e lente, um novo monitor, um novo gimbal, uma nova forma de se segurar a câmera, um novo tripé, um novo isso. Eu falava, meu Deus, tem uma coisa muito errada, né? E aí, tipo, muitas pessoas que eu via que os caras tinham milhares de seguidores, eu ia puxar o clipe que o cara dirigiu e não era bom, entendeu? Artisticamente falando, conceitualmente falando, talvez tecnicamente fosse perfeito, mas conceitualmente falando não era artista, não Sim. tinha arte. Entendeu? Eu falo, caramba, a gente tá fazendo uma geração que não olha mais pra arte, que doideira, né? Então, assim, eu tive um mentor que foi totalmente voltado pra arte. A gente começou a pegar produções maiores, eu comecei a dar uma brochada com essa coisa de grandes produções, né? Cheguei a trabalhar em produções grandes. É bom pra criar uma casca, né? Eu tinha que fazer meu nome no mercado e eu não podia recusar, mas, cara, acho que o primeiro clipe que eu assinei como produtor já foi do Sepultura. Então, assim, eu meio que fui muito rápido no mercado e eu tive que correr atrás do prejuízo. Vamos lá. Pô, o primeiro DVD que eu produzi foi no Credit Card Hall, 2 dias de produção. Pô, eu tive que aprender a falar com o bombeiro. Eu nunca tinha feito uma produção para licenciar com ele onde que ia ser entrada e saída, onde que podia ter câmera. Aprendi fazendo, entendeu? Na marra, entendeu? Na marra. Com um bom relacionamento, né? Eu Sim. acho que isso também é um ponto legal pra galera de casa que tá escutando a gente. Essa dica de, cara, não ser cuzão, né? Acho que já deu pra perceber aqui no nosso papo antes, a gente, enfim, já trocou umas ideias ali no WhatsApp antes, que você é um cara que consegue ter uma troca de ideia com qualquer um, né? Sim. E eu acho que isso é muito importante na nossa profissão, porque se você tem que aprender as coisas na marra, você não vai saber tudo sempre, Com né? certeza. Muitas vezes você vai se pegar numa situação que você não sabe. Ter a humildade pra chegar, pra perguntar, opa, com licença, desculpa perguntar, cara, que eu nunca fiz isso antes. Abrir o jogo, né? Ser sincero, o cara vai, pô, não. Galera aqui do Cubo, quando a gente chegou aqui no Cubo, a gente não sabia de muita coisa que rolava por aqui, parâmetro, aqui é tudo muito organizado, né? Então tem bombeiro, como você falou também, tem várias normas e regras. Então, assim, antes de sair fazendo do seu jeito, vai lá, pergunta, cara, a galera vai adorar, a galera adora ensinar, né? Eu acho que, então, você ter essa sua visão de conseguir tirar proveito dali do não saber, eu acho que tem muito a ver com relacionamento, né? Não tem como ser... Com certeza. A produção, né, a produção de um grande evento, é só você vai se relacionar com um monte de pessoas de todos os cargos. E faz Isso amizade. É produzir. É. Isso é produzir. Porque o diretor ainda tá num cargo mais artístico, porque ele pode dar umas ordens, mas o produtor, cara, tudo é relacionamento. Senão você não consegue a câmera onde você precisa. Você tem que fazer um relacionamento com o cara do bombeiro, entendeu? A entrada e saída você tem que fazer um relacionamento com o cara do estacionamento. O cachê mais baixo para 2 diárias, você vai ter que fazer um relacionamento com o cameraman. Ou seja, tudo é relacionamento, né? E eu percebia que quando as produções ficavam maiores, que daí era mais na grana, vê quanto é e paga, não sei o quê, eu comecei a me sentir que não era a minha vibe, entendeu? Que é isso que você falou, às vezes tem uma puta produção, às vezes os caras querem resolver no dinheiro, e você vai ver o resultado, nem é algo que te toca, ou que você quer mostrar para as pessoas, no final você acaba mostrando aquela da baixa produção, porque tem algo ali que você ama mais. Exato. E se você for ver daí por trás das câmeras dessa grande produção que não ficou um resultado tão legal, a galera não tá engajada, apaixonada pelo projeto, tá todo mundo ali só pela diária, Pelo job ali, né? pelo job, exato. Cara, já fui em grande produção. Mata cachê. E tipo assim, cara, você vê 10 pessoas de braço cruzado no celular ali, tipo, cara, tô só matando meu tempo aqui pra ganhar minha diária, não tem ninguém se preocupando com colocar uma luz a mais, colocar um contra, colocar uma cor diferente, fazer uma brincadeira. Então, cara, enxergo muito isso daí. Eu acho que o audiovisual criativo, ele segue a linha do mais simples, a linha do mais gostoso, a linha do divertido, do que uma linha mais do, não, mostrar que eu sou grande, sabe? Resolvendo na bala, sabe? Na agulha ali. Cara, nesse aspecto, eu sinto que eu sou muito contra o sistema, né? Porque assim, cara, se eu seguisse ali a trajetória que estava acontecendo, hoje eu ia ter assinado coisas gigantescas, mas eu ia ter úlcera, ia ter, sei lá... Você lá... tava careca. Tá careca, já tô, ia estar com mais dor na coluna que eu já tô. Então assim, ia estar, eu não ia estar feliz. Sim. Eu me percebi isso em alguns jobs grandes, que eu falei assim, cara, eu estou aqui fazendo uma fotinho pro Instagram, colocando meu nome numa marca gigante, mas eu não estou feliz nesse job aqui, nessa diária. Não é uma coisa que eu estou feliz. Então aí eu resolvi assumir o que eu sou, entendeu? E eu sou um cara... De trabalhar muito próximo, então eu quero pegar na câmera, eu quero dirigir o ator, eu quero ver o figurino junto, eu quero estar junto daquele filho que a gente está criando, que vai ter a concepção. É uma criação. Cara, muito mais. No seu, acho que foi o lançamento da mentoria que você colocou, você falava muito que quanto mais o cérebro frita, mais você se desconecta, tá ligado? E depois, logo em sequência, você fala, não era a câmera, nunca foi a câmera. Acho que, cara, resume bem isso que a gente falou aqui.
Porque, cara, estresse, dor de cabeça vai te desconectar do job, o negócio tem que ser... se você tá com muitas funções também, acho que esse é um ponto importante. Eu, ultimamente, estava me sentindo um cara com muitas funções, saca? Ocupando... Eu quero ver roteiro, quero ver isso, quero ver aquilo, quero ver aquilo. Tenha produções pequenas, né, na medida do possível também, porque às vezes você abraçar tudo, às vezes é ruim, né? Você já se pegou numa situação dessa onde você abraçou mais do que você devia e sentiu, sabe, sei lá, se sobrecarregou e quase um burnout, né? Já. Por isso que cada vez eu tenho feito menos, porque para eu aceitar hoje fazer um job tem que estar muito alinhado com o meu momento. Hoje eu estou no momento que eu quero fazer, eu acreditei na ideia, acreditei na música, acreditei no artista, acreditei na marca, a proposta é boa. Mas já aconteceu de eu entrar em desespero, de eu falar, cara, não vou conseguir entregar o job. E aí a minha mente começa assim, meu Deus, eu sou uma farsa. E qual a sua dica pra... porque isso é o autossabotagem ali, né? Meu Deus, eu não vou conseguir entregar, os caras vão descobrir que eu sou ruim. Meu Deus, será que então eu não tinha que ter contratado, outra pessoa? E aí acaba sempre dando certo, né? Acaba sempre dando, mas depois você reflete após o job, você fala, cara, não quero mais passar por isso, né? Mas ao mesmo tempo, eu ainda não consegui montar essa equipe enxuta perfeita, sabe? O cara que vai cuidar pra mim do roteiro, o cara que vai cuidar... O meu sonho era ter um cara pra cuidar da fotografia e da luz e eu não pensar mais nisso. Eu só passar a referência, que foi o que você falou no início, né, cara? Questão de referência. Pô, referência eu tenho muita, mas uma coisa é referência, outra coisa é saber executar para que fique próximo da referência, porque senão fica aquele negócio expectativa e realidade, né? Você entrega uma merda, você fala, pô, o cliente fala, meu, mas na referência tava lindo, cara, como é que você faz isso? Né? Mas eu ainda não consegui achar essa equipe, mas eu entendo que, óbvio... Vou te ajudar. Você vai me ajudar? Vou te ajudar. Não, porque obviamente tem produções que são necessárias ter muita gente, porque tem muitas coisas acontecendo, óbvio. Eu trabalhei já em produções grandes também, que tinha muita gente ali. E todo mundo mexendo em algo, né? Fazendo todo mundo algo. mexendo em algo, mas sempre tem os que não estão mexendo em nada, né? Sempre tem os que estão mexendo no celular, que você fica se perguntando, cara, como é que esse cara tá aqui, né? Mas assim, por eu ter ido por esse caminho artístico, né, mais focado no sentimento, na arte, e eu não tô nem aí com o equipamento do cara, e eu realmente não estou, porque a minha história é essa. O clipe do Angra eu fiz com a câmera 6-300 e a lente do kit, né, e mais nada. Então, assim, eu pago o preço disso também. Por quê? Eu tenho 2.000 alunos hoje, mas eu poderia ter 20.000 alunos, se eu falasse exatamente o que eles querem que eu fale. Isso sim. Entendeu? Vou ensinar a câmera e a lente perfeita. A lente que vai trazer o resultado de cinema... Não, eu vi que você dá no meio, né? Mas cara, cara, pra mim os melhores professores que eu tive foram professores que não ficavam de balela não, tá ligado? Ficava, cara, é assim, você quer ir pelo caminho mais difícil? Você quer ir pelo caminho que tá todo mundo indo, tá ligado? Você quer fazer o que todo mundo espera? O exemplo que a gente conversou antes aqui do papo, imagina você de casa, vamos fazer o exercício com a galera de casa agora. Preciso exemplificar uma... Porra, eu não sou professor, vai você, na real. Uma cena triste. Uma cena triste ou qualquer outra emoção. Vamos fazer o pessoal de casa imaginar com a gente aqui, construir e perceber essa coisa do sair do esperado. Então, assim, se a gente for falar de criatividade, e aí a gente tem um briefing que a gente vai ter que mostrar ali uma transformação e a gente vai começar com uma cena de alguma... Sei lá, vamos pegar uma criança triste, né? E aí, normalmente... Quando a pessoa fecha os olhos e começa a tentar criar esse brainstorm aí, o que eu quero, uma criança triste, não sei o quê, normalmente ela vai buscar algumas referências, ou talvez ela nem busque referência, ela só fecha os olhos e já começa a vir umas cenas e tal, e aí vem ali, sei lá, uma criança segurando um ursinho na mão, olhando para uma janela, tá? Beleza, o que acontece? Provavelmente essa primeira referência que o teu cérebro te trouxe, ele não é à toa, né? A nossa mente, ela está conectada sempre com acontecimentos do passado, né? Então a nossa mente é uma relação entre passado e futuro. Dificilmente a gente está no momento presente, como a gente está aqui conversando, né? A maioria das vezes a nossa mente está migrando muito entre passado e futuro. Então, eu imagino aquela criança olhando triste para a janela, eu falo, pô, vai começar assim, uma luz mais escura, de repente até uma chuva na janela, uma coisa bem triste e tal. Só que isso, o teu cérebro trouxe essa cena porque essa cena, você já viu ela muitas vezes, em muitas propagandas, em muitos filmes, em muitas séries, em muitas novelas. E aí, o que acontece? Todos os seus concorrentes estão pensando exatamente na mesma cena. E, de repente, esse cliente, se ele sentar com outro cara para trocar uma ideia, para ver quem que dá a melhor ideia, no final das contas, fica todo mundo fazendo variação do mesmo filme, fazendo variação das mesmas ideias, com uma diferença aqui, outra diferença ali. Mas eles não tentam sair desse primeiro, essa primeira referência. E o meu movimento é sempre não aceitar a primeira referência. Porque se ela veio muito fácil,
é porque ela deve estar indo muito fácil no cérebro de outras pessoas também, Legal. e ela vai perder diferencial, ela vai ficar muito óbvia, ela vai ficar muito racional. Então eu sempre tento ir cavando cada vez mais fundo. Então esse é o processo criativo, é nunca Massa. aceitar o primeiro. Primeiro, pô, animal isso, mas aí a minha dúvida fica, tá, beleza, não vou aceitar o primeiro. E aí, pra ter uma segunda opção em mente, que seja essa fugindo da caixa, qual que é, nesse mesmo exemplo, como é que você segue? Você pensa, tá, tristeza. Em que situações, o que acontece na minha expressão quando... Porque a gente aprendeu recentemente, tem um episódio aqui que fala sobre roteirização, e a gente aprendeu muito que um roteiro, ele não é o que a pessoa vai falar ou contando uma historinha. Num livro, você conta a história, você explica tudo que está rolando. Você, na real... Deixa eu recapitular. Num livro, você descreve o momento e deixa a pessoa imaginar como ela quiser. Então, se você lê um livro, você imaginou o personagem de uma maneira. Eu vou imaginar, nesse mesmo livro, de outra maneira. Então, você deixa para o leitor a imaginação rolar fluido, e por isso que um livro acaba sendo uma ótima ferramenta de referências e tudo mais. A sua imaginação está a mil. Uhum. Quando você vai escrever um roteiro, você não pode deixar margem para que a pessoa imagine como a cena vai ser. Ela tem que ler e enxergar. Então, isso num roteiro criativo de um comercial, alguma coisa do tipo assim, Era onde eu ia chegar agora. a gente já leva para essa linha, Uhum. né? Numa linha mais subjetiva, eu imagino que você deixa solto para que cada um tenha a sua interpretação, Exatamente. certo? Então, como que você olha para um menino triste, né, que está lá no roteiro escrito, ou numa ideia, ali, um rascunho de um roteiro, por exemplo, e você tenta fugir do comum? Você analisa as expressões que uma pessoa triste tem? Qual caminho que você segue para fugir desse comum? Então, por que que eu não gosto muito de trabalhar com marcas? Eu trabalho raramente, tá? Uhum. Primeiro por esse motivo que você está falando. Não pode ter margem de interpretação. É o que é, né? Tem que ser o que é o que é. E normalmente nesse é o que é, ele já vem meio até que pré-definido pelo cliente algumas coisas. Então, Sim. assim, o nosso processo criativo, ele é criativo, mas Mas ele é lá tem- no começo, ele até tem- validar e tudo, né? ele tem ali umas Sim. paredes ali que você Tem. já sabe que você não pode atravessar, que o Perfeito. cliente não vai gostar e tal. Então eu prefiro trabalhar com outras coisas, como por exemplo, com bandas, com bailarino, com dançarino, né? Coisas que eu possa deixar essa margem em aberto de interpretação. Então os meus filmes, eu acho que talvez nenhum você consiga dizer exatamente se é ou se não é o que é. Por quê? Porque se tá desse jeito, eu já começo a sentir que não está sendo muito o que eu deveria estar fazendo. Entendi. Tá? Então, dentro da tristeza, como que você vai fazer um processo criativo para você fazer uma tristeza sem colocar essa criança na janela? Você até pode colocar essa criança na janela, mas você tem que ter alguma coisa sua e que depois você faz o link da criança na janela. Por quê? A criança na janela é o cognitivo, é o neocórtex. A minha esposa odeia quando eu falo dessa forma, porque ela fala, você deixa as pessoas confusas. Quando eu falo o cognitivo, é o racional, é aquilo que todo mundo olha e entende. Por exemplo, o velório, né? Eu quero colocar uma cena de uma perda, e aí começa o filme e tá lá as pessoas num velório, um caixão. Isso, ninguém tem dúvida que é um velório, porque tá claro ali que é um velório. Tá que bom. o sentimento é tristeza. Que o sentimento é a tristeza. Então, eu posso representar o sentimento da tristeza usando várias metáforas, que isso a gente vai trabalhar com o límbico, a gente vai trabalhar com outras partes da nossa sensação e do nosso sentimento, do espectador. E depois eu posso dar uma imagem racional da janela ou do velório para que o cérebro da pessoa relaxe e fale assim, entendi, aquilo que ela estava passando foi porque ela perdeu o pai. Aquilo que ela estava passando foi porque a menina ficou triste porque perdeu a mãe. Entendi. Porque se você não dá o racional, entendi, tem pessoas que se ficam muito mexidas e não curtem. E falam, eu odiei aquele filme, não dá para entender nada, A Árvore da Vida, né? Pô, quando eu fui assistir A Árvore da Vida, né, que eu recomendo, assistam, quem ainda não assistiu, assistam, já tinham me avisado, falaram assim, metade do cinema sai. Aí eu falei, duvido, metade, pelo menos metade. Aí eu fui com um amigo meu, né, e o filme é Brad Pitt, Champagne, não é um filme tão lado B. Ele é um filme lado B com artistas lado A. Mas ele tem uma produção lado A, ele é mainstream, mas com uma narrativa lado B. E aí, você já assistiu? Não. Então assista. Agora Para processo criativo é maravilhoso. Pô, show. E aí eu fui com um amigo meu, falei pra ele, a gente vai assistir um filme que é com o Brad Pitt e metade do cinema vai sair. Aí ele, impossível. Eu falei, então vamos lá. Cara, mas deu 15 minutos de filme, já tinha levantado uns 20.
Ele olhou pra mim e falou, como é que você sabia? Eu falei, vem na minha, eu tô ligado nessas paradas aí, de internet, porque já tinham me avisado. E assim, ao longo do filme vai todo mundo saindo, tá? Caraca. Por quê? Porque é um filme onde o diretor, inclusive o diretor, eu não lembro o nome do diretor, mas esse diretor já fez outros filmes bem densos na mesma linguagem, né? Se não me engano, acho que Melancolia dele também. Ele trabalha muito mais o sensorial do que o racional. Então, você fica meio assim esquisito, porque você está sentindo às vezes alguma tristeza ou alguma solidão ali no filme, mas você não consegue racionalmente entender por quê, entendeu? E aí, para pessoas que são muito racionais, elas perdem o controle de si próprias, então elas não querem continuar assistindo esse filme. Elas querem estar no controle, porque a mente quer estar no controle. Então ela pega, levanta e vai embora e fala que o filme é ruim. Entendeu? Já num videoclipe, você tem a possibilidade de fazer isso, porque o videoclipe vai durar 3 minutos e meio, então assim, não dá tempo da pessoa ficar com raiva de você. Mas a primeira coisa que eu faço quando lanço um videoclipe que eu fiz, que eu dirigi, é ir nos comentários do YouTube pra ver qual é a história que eles vão dizer que eu quis dizer. E é mó barato, Que porque massa. aí você começa a ver... É a ideia do livro, né? Cada um com a... Então, exatamente, igual ao livro. Só que você começa a ver que todas fazem muito sentido. Sim. E aí eu começo a me perguntar, será que era isso mesmo que eu queria ter falado? Que Porque massa. tá fazendo muito sentido isso que a pessoa tá dizendo, entendeu? Sim. Então, pra gente fechar essa história da criatividade, você pode pôr o racional, mas eu sempre trabalho com alguma metáfora forte, e nessa metáfora forte, eu vou estar ligado somente com a sensação e com o sentimento daquilo que eu quero mostrar que está dentro daquele personagem. Então, se naquele personagem ele está aflito, eu vou pegar as metáforas que eu puder usar para deixar a pessoa que está assistindo aflita. Entendi. E aí depois você pode sim colocar uma imagem racional para que ela... ele estava aflito por causa disso, entendeu? Mas quando você não põe a parte racional, é por causa disso, na minha visão, você pode até deixar a pessoa com a sensação mais impregnada nela. E aí tem uma tendência ela querer ver de novo, porque ela quer entender. Sim. Aí ela assiste de novo, entendeu? Então, dificilmente uma pessoa vai assistir algum clipe que eu fiz e já vai sair com muitas conclusões. Entendi. Os artistas não entendem. Eles falam assim, Thiago, adorei, mas você pode me explicar? Aí eu falo, como você tá pagando, eu vou te explicar. Mas eu vou te explicar algumas coisas. Aí eu começo a explicar algumas coisas, aí a pessoa, pô, agora eu adorei. Porque na verdade eu tava meio confuso, agora eu adorei. Eu falei, eu sei. Porque se eu não explico, você fica com medo de colocar no YouTube, a galera fala mal, então você quer ter... Você tem uma quer saber. explicação, né? Você quer saber a explicação pra você mesmo, entendeu? Isso, Dentro de você, você isso. quer saber que faz sentido ali. Porque vão surgir essas dúvidas, né, da galera. Então, Sim. você tem que dar ali algum... não, a gente pensou nisso por isso, mas o que você achou, né? Então, mas pra mim, isso é a definição de arte. Aham. Porque a arte, ela só se completa quando a pessoa tá olhando pra arte e sentindo algo. Se eu fecho tudo de forma racional, tudo fechadinho, não é uma arte, entendeu? É um Legal. descritivo de uma bula de remédio. Que o cara vai olhar lá, Então, eu gosto de deixar esse aberto para que a pessoa possa completar a arte, entendeu? Sim, sim. Por isso até, agora fazendo um exercício aqui de lembrar das referências que eu tenho, eu trabalho muito mais com marcas do que uma linha mais artística, né? Claro que a gente faz vídeo e chama tudo isso de arte, né? Sim. Mas como você falou, muitas vezes você tá ali sendo podado com algumas condições de marca, de divulgação, enfim, que você vai entrando numa caixinha, né? E não, em vez de sair dela. Mas é legal buscar agora na minha cabeça aqui as referências que eu tenho e entender que normalmente as principais referências, as mais legais assim que a gente salva ali em todos os lugares possíveis para reassistir, são aquelas que você, até mesmo comerciais, que não deixam tudo muito claro, sabe? Que termina o vídeo e aí você fala, caraca, eu boto fé. Mas dentro das suas referências, você consome muito comercial mesmo? Consumo bastante comercial e tem alguns que vão para uma linha mais assim, de deixar você interpretar a mensagem. A mensagem ela tá ali, clara para todos, mas ela só chega no final, entendeu? Só chega na última cena, no último ato, assim. Eu acho que isso, de certa forma, pro comercial é um pouco fora da caixa. Você não acha? Eu tinha uma questão com o Kent, que eu começava a falar que depois que ele foi pro mundo dos comerciais, né, logo no segundo comercial dele ele já ganhou Cannes e tal, eu comecei a falar, Kent, você tá virando igual os outros caras, meu. Aí ele, como assim? Não sei o que. Eu falo, cara, você tá... Parece que, tipo Rede Globo, que aí a galera um é da MTV, o outro da internet, o outro não sei não. Aí parece que quando eles são contratados pela Rede Globo, eles passam por um negócio e eles começam a ficar todos muito parecidos entre si. Você fala, nossa, meu, o cara antes e depois não tem nada a ver, agora ele tá num molde global, né? E eu começava a encher o saco do Kent e falava, cara, você tá virando esse molde e tal. E uma coisa que eu percebi nele
é que ele via muito comercial depois que ele começou a fazer muito comercial. Aham. E eu falava pra ele, cara, para de ver tanto comercial. Porque as suas raízes, as suas referências, elas estão em vários outros lugares. Uhum. Como livro, Uhum. como curta-metragem, Uhum. como filme ou como pintura, né? Então, eu acho que quem é do criativo, do comercial, sem querer ele vai entrando no sistema de começar a ver os outros comerciais e a se comparar, aí conhece o outro diretor e fala de linguagem daquele diretor, uma coisa que eu falava muito porque a gente fala, cara, você fala comigo como se eu vivesse seu mundo, eu nem sei de quem você está falando. Aí, não, porque o diretor tal, que agora tá todo mundo babando o ovo, ele tá se repetindo pra caramba, veja a campanha tal, falando, mas você tá falando igual todo mundo, você nunca foi assim, caraca. Você era o cara contra o sistema. Você tem que voltar a ser o cara contra o sistema. Até o comercial que foi o que ele ganhou mais prêmio logo no início, que foi Mulheres Fortes da Nescau, ele fez uma cena com o próprio celular, que depois no meio da imagem ia ter uma imagem que era como se a família estivesse registrando com uma câmera handcam antiga. Aham. E aí ele fez aquela cena com o próprio celular, já no teste, e aí depois jogou um efeito VHS e foi o que entrou. E os caras da equipe ficaram doidos, falaram, você é louco, Kent? Não, a gente reproduz isso. Não precisa fazer com o celular, pelo amor de Deus. A gente pega a nossa Red aqui, né? Filma em 8K, mas depois a gente reproduz ele. Pra quê? Mas pra que vai pegar uma câmera Red de cinema pra depois reproduzir como se fosse uma câmera de mão? É mais fácil eu pegar o celular e fazer o que seria na vida real. Ah, não, mas espera aí, esse cara morrendo de medo. Eu falei, cara, você era esse cara que chegava com ideias que a galera falava, mas esse cara é muito doido. Ninguém nunca tinha pensado em simplesmente pegar o celular e resolver rapidinho essa cena. Não, essa cena eu resolvo aqui, já tá resolvido. E os caras no roteiro, não, mas pera aí, a gente já resolveu essa cena? Já tá resolvido, vamos fazer a outra, entendeu? Então, eu acho que pra você sempre manter a sua essência no criativo, é muito importante que você não esqueça a sua essência quando criança. O que você assistia quando você era adolescente? O que você gostava mesmo de assistir? Entendeu? O que você sentia? Porque a gente vai perdendo essa sensação, entendeu? A gente vai perdendo, cara, o sentimento de assistir um Indiana Jones, um Rock 4 quando a gente é moleque. Parece que aquilo lá vai se perdendo e a gente vai virando uma máquina de reproduzir vídeos. Mas, cara, se você é do criativo, você não é uma máquina de reproduzir vídeos. Você é um cara que tem uma sensibilidade que o diretor da marca lá que te contrata, ele precisa da sua sensibilidade. E você não pode deixar essa sensibilidade morrer nunca, cara. Porque o dia que a sua sensibilidade morrer, um cara que entende de câmeras e lentes consegue suprir o seu Sim. trabalho, entendeu? E a sua sensibilidade não vai deixar esse cara suprir. Ele pode saber mais de lente de câmera. De repente você contrata ele para cuidar da fotografia e tá tudo certo, entendeu? Mas você tem que se manter sensível, sempre. E eu acho que o comercial mantém a gente muito racional. Pô, muito massa. Não, cara, pra mim isso foi um baita chacoalhão, assim, que a gente tá nesse momento cara, de tentar ousar. Acho que quando a gente vê umas entregas nossas de 2018, 19, assim, hoje, a gente olha e fala assim, cadê isso hoje? Tinha mais ousadia. Tinha mais ousadia, velho. Eu falo pros meninos tudo, falo assim, cara, ousadia, mais ousadia, mais ousadia, mais ousadia. Porque é normal no dia a dia, é mais fácil, é mais rápido você produzir um roteiro com as referências que estão frescas, né? Como você falou, pensa numa pessoa triste, na frente da janela. É mais fácil, às vezes você precisa entregar um rascunho ali pro cliente, você já manda ali o mais fácil e tal. Mas, cara, você me deu um baita chacoalhão agora, inclusive tem projeto rodando que o pedido foi sair da caixa e aí o cara começa a perceber que não tá saindo da caixa. Então, legal demais você dar esse chacoalhão em mim e em todo mundo que tá escutando. O Caião tá aí também por trás da câmera. E aí, Caião? Que aula, que aula. Eu vou colocar duas palavras aqui, porque assim, quando a gente fala em arte, em vídeo, em ousadia, em criatividade, não sei o quê, a gente sempre está conectado, né, que eu chamo que é o pêndulo das dualidades, então a gente sempre está conectado em dualidade, né? Se a gente vai mostrar a tristeza, a gente tem que ter algo que mostre a alegria para reforçar a tristeza, né? Isso não sou eu que inventei, isso aí já acontece em tudo, mas eu vou dar duas palavras aqui, ó. Ousadia de um lado, pastelaria filmes do outro. Então sempre que você está fazendo um vídeo, você tem que ser sincero com você. E aí você fala assim, esse vídeo que eu estou fazendo, eu estou colocando o meu espírito de ousadia ou eu estou indo para pastelaria filmes? Porque, cara, depois que a gente faz muito filme, muito vídeo ou muita foto, a gente sabe que tem um sistema que funciona e que o cliente vai gostar. A gente sabe disso. Cara, eu já assinei mais de 200 clipes. Eu consigo fazer um clipe em 4 horas, mesmo que eu não tenha briefing, não tenha roteiro de nada. Se me dá uma câmera e um cenário como esse, eu só preciso de uma atriz ali que a gente coloca uma roupa legal. A gente cria algo aqui, entendeu? Mas criar com ousadia é uma coisa. Criar no modo pastelaria filmes, eu aperto o botão e vou seguir a forma pastelaria filmes, é outra coisa.
tudo bem se às vezes a gente tem que fazer pastelaria filmes, não tem problema, faz parte da nossa vida. Ah, tem o job que é pelo job, que é pela diária, tem o que é mais pela ousadia porque é meu amor, e tem o que eu preciso do meu nome no mercado, network, tudo certo. Mas é importante a gente não mentir pra gente. Sim. A gente saber que naquele a gente tá entregando pastelaria filmes, naquele a gente tá entregando ousadia. Cara, uma coisa que, eu sei que eu tô citando muito o Rafael Quente, que foi o meu mentor, que foi uma referência do mercado, até quem não conhece ele, pesquise o nome Rafael Quente, mas é porque não tem como falar de vida sem falar dele, porque Sim. foi uma coisa que eu aprendi com ele, né? Mas assim, uma coisa que eu falava pra ele que ele ficava puto comigo, é que eu falava que os melhores clipes dele foi o que ele tinha feito há 15 anos atrás. Ele ficava revoltado, ele, como assim, mano, evoluí pra caramba? Eu falava, cara, eu ainda acho aqueles lá melhor, ele ficava louco, entendeu? E é isso, cara, tem um monte de gente que fala que o meu melhor clipe ainda é o do Angra, que eu fiz há 7 anos atrás, entendeu? E eu falo, caramba, será que em 7 anos eu não aprendi nada? Então, é normal, é ousadia. Eu acho que o cara tinha menos essas referências do próprio nicho e usava aquilo que tinha visto na rua, aquilo que tinha visto num teatro, num Era filme. mais freestyle ali, Era né? mais freestyle. Vou fazer isso aqui pra ver se dá certo. É isso aí. É muito legal, cara. É uma baita dica. Acho que a gente sempre termina os episódios aqui do De Galho em Galho pedindo uma dica pra quem tá aqui, mas acho que essa que você deu, matadora, realmente sair da caixa, e para sair da caixa você tem que fazer o processo fora da caixa, né? Você não pode seguir uma receitinha da Pastelaria Filmes que você trouxe. E eu acho que eu me vejo muito nessa situação de seguir, às vezes, no dia a dia ali, o caminho da Pastelaria Filmes, mas eu acho que é legal também você sempre ter o feedback de um olhar de quem não está envolvido no projeto, para você saber se aquilo ali é ou não pastelaria, porque às vezes também você está criando algo diferente, mas só que para você já é algo que você já está batido, todo mundo sabe, aí você mostra para alguém, vai trazer um comentário comercial, um comentário de mais assim, amarrado, aí você mostra para alguém totalmente de outro ramo, vai te dar uns comentários que você não imaginou, você não pensou, então, e aí vem as referências externas, né, também. Então, cara, muito massa. Te agradeço pelo episódio aqui de hoje. Eu acho que a gente poderia ficar trocando uma baita ideia aqui por mais tempo. Já te convido para um próximo papo aqui. Legal, cara, muito legal te receber aqui. Pode ser no estúdio de Floripa também, pode ser onde você quiser. A gente leva a estrutura até você para contar mais essas histórias. Cara, foi inspirador demais para mim poder sair fora da caixa junto com você aqui e trazer um pouco a galera de casa também a fazer esse exercício, né? Será que você está indo para a Pastelaria Filmes ou será que você está indo para o que você quer? Né, de direção criativa ou enfim, para sua carreira no audiovisual. Cara, obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado aí. Valeu aí pelo papo e, cara, quando quiser, chama aí que eu tô de volta e a gente toma um café e troca essa ideia aí. Boa, show de bola. Um café ou uma cerveja, né? Uma cerveja agora já tá na hora. Já tá na hora. Bora. Valeu, mano. Valeu, Obrigadão. obrigadão. Valeu.